Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula de geofísica. Hoje a gente vai falar sobre sísmica de refração, nosso último método acústico do semestre, que já está acabando. Então, a sísmica de refração, vocês se lembram, nós já falamos bastante sobre isso, né? É aquela que observa os raios refratados, né? Mas vamos dar uma voltada um pouquinho. Então, aqui a gente tem um esquema do que acontece quando um raio incide obliquamente numa superfície, tá? Lembrando que a gente tem que ter aqui, ó, que a velocidade no extrato superior tem que ser menor do que a velocidade do extrato inferior. Então, V1 é menor do que V2, tá? E aí a gente tem um raio obliquamente incidente e a gente tem que, pela lei de Snell, para o parâmetro do raio, que tem que ser uma constante, se manter constante, como a gente tem alteração na velocidade entre os dois meios, quando esse raio incide obliquamente aqui, parte da onda vai ser refletida e parte da energia da onda vai ser refratada, e o ângulo de refração vai depender da variação de velocidades, né? Então, pela lei de Snell, o ângulo de incidência do meio 1 sobre a velocidade do meio 1 tem que ser igual ao ângulo no meio 2 pela velocidade do meio 2. Então, a gente consegue gerar essa relação aqui, seno de θ1 sobre seno de θ2 igual a V1 sobre V2. A gente já viu isso, vocês já até fizeram exercício sobre isso, né? Como na onda refletida a velocidade não varia, o ângulo também não varia, né? Vamos lá. O que a gente usa na refração, na sísmica de refração? Aquele raio, aquela porção de energia que refratou num ângulo específico, que é o que a gente chama de ângulo crítico, tá? Que é aquele raio que incidiu com um ângulo tal, que é o ângulo crítico, que a onda refratou a 90 graus, ou seja, paralela à interface entre os dois estratos, né? Então, essa onda, né, ela viaja aqui paralelamente aos dois estratos, a interface dos estratos, né, e ela gera o que a gente chama de onda frontal, que é gerada na camada superior e se desloca com a velocidade da camada inferior, né? Então, vamos lá. A refração crítica, ela acontece com um ângulo tal, o ângulo crítico, que o ângulo de refração vai ser 90 graus, tá? Esse raio criticamente refratado, ele vai viajar na interface entre as camadas com a velocidade do de baixo, e caso o ângulo seja maior que o ângulo crítico, toda a energia vai ser refletida e nada vai ser transmitida para outra camada. Tá? E aqui é a equaçãozinha para a gente calcular o ângulo crítico. Tá? Então, o que nos interessa, o que a gente ouve é a tal da onda frontal, que é uma perturbação na camada superior que se propaga com a velocidade da camada inferior, com V2, né? E aí, a inclinação desses raios é a mesma do ângulo crítico, aquele que gerou a refração a 90 graus, tá? Então, o ângulo da inclinação dos raios da onda frontal é o ângulo crítico também, tá? E aí, essa energia sísmica retorna para a superfície, tá? Então, o que é na refração, né? A gente tem a energia sísmica dos raios refratados, vocês se lembram da nossa animaçãozinha de refração da outra aula, né? Que a gente tem até um X crítico, a gente tem o raio direto, depois a gente tem o raio refletido e o raio refratado, né? E aí, a partir de uma distância, como a onda refratada ela se desloca
com a velocidade do meio de baixo, que é mais rápido, tem um certo momento que ela passa o raio direto, né? Então, aqui o tempo tá aqui, ó. Então, no começo, ó, quem mais... Aí aqui é a distância, tá? Mais próximo da fonte, o primeiro raio a chegar é o raio direto. Mas depois de uma distância que a gente chama de x-cross, que é o raio refratado, ele passa, porque ele viaja mais rápido que o raio direto. Ele passa o raio direto e ele passa a ser a primeira coisa que o nosso sismógrafo ouve. E é essa parte aqui do raio refratado que se usa para fazer a sísmica de refração, certo? Lembram, né? O raio, primeiro ele vai, chega até a superfície, refrata e só depois de uma distância que ele vai de volta para a superfície, para o topo, né, da superfície. E aí, depois que ele ultrapassa o raio direto, porque ele é mais rápido, aí a gente tem o raio refratado sendo as primeiras chegadas aqui, ó. A primeira coisa que o nosso sismógrafo está vendo. E é aqui que a gente vai ter o nosso dado de sísmica de refração, né? Então, a primeira chegada, né? Porque a primeira chegada, a primeira coisa que chega num sismógrafo ou num receptor é ou a onda direta até o x-cross ou a onda refratada, tá? Então, a gente tem que saber esse x-cross aqui para a gente conseguir conhecer a partir de que momento que o nosso raio é o raio refratado que a gente está tendo na primeira chegada, né? A sísmica de refração, por que eu falo tanto de primeira chegada? Porque a gente usa as primeiras chegadas, né? Vocês vão ver, a gente trata, pra gente, é muito diferente da sísmica de reflexão. Na sísmica de refração, a gente usa os sismogramas, aqueles bem bonitos, assim, para identificar o tempo de todas as primeiras chegadas, e aí, com o tempo das primeiras chegadas, a gente faz o estudo do raio refratado e estima as velocidades. Pela onda direta, a gente estima as velocidades no meio superior, pelo raio refratado, a gente estima as velocidades do meio inferior e as profundidades. Vai dar muito menos detalhe do que aquele nossa seção sísmica da sísmica de reflexão, tá? Mas também a gente consegue as características das camadas. Então, a gente usa os estudos das primeiras chegadas. É uma abordagem muito mais simples, né? É pura matemática, muito menos acurada que a reflexão, não produz seção sísmica, mas é uma abordagem bastante utilizada também e ela tem a vantagem de ter um alcance muito grande, né? Então, ó, a sísmica de refração, ela funciona assim, a gente tem aqui o nosso sismograma, aqui cada traço de cada receptor, e aí a gente usa um programinha, que não vai dar tempo de eu mostrar para vocês, mas tem alguns programinhas, tem até algum programinha que a gente consegue usar livre, para marcar as primeiras chegadas. E aí os tempos das primeiras chegadas, eles são os tempos que a gente utiliza para gerar o nosso sismograma e depois fazer. Ó, aí aqui a gente tem, ó, a reta, ó, aqui é o offset e aqui o tempo, né? Então, as primeiras chegadas mais próximas à fonte são a onda direta. E aí depois a gente tem uma segunda reta de primeiras chegadas e uma terceira reta. Aqui a gente tem provavelmente um extrato e aqui um segundo extrato. Vocês vão ver nos exercícios como é que a gente vai fazer isso, tá? Então, como é que são os levantamentos? As linhas são super longas para garantir que a primeira chegada, a partir de um momento, seja a onda refratada, né? Tem que passar, tem que ser mais longo do que o x-cross. E aí, quanto mais profunda a investigação,
mais longa tem que ser a linha, né? Muito mais longa do que a sísmica de reflexão. Isso significa também que a gente precisa de fontes maiores e mais potentes para que esse pulso tenha energia para chegar a alcançar essas distâncias tão grandes. Tá? Então, uma das primeiras questões é que esse método, a princípio, ele prevê superfícies planas, tá? Mesmo mesmo quando existem várias camadas, que as interfaces sejam planas ou podem ser inclinadas, tá? E que as velocidades são constantes dentro da camada, tá? Esse possivelmente inclinadas, mas o planas que eu falo é que elas não podem ser como um embasamento rochoso, muito irregulares. As interfaces muito irregulares, a gente tem um método que a gente vai ver que é um pouquinho diferente para conseguir estimar as profundidades das camadas, tá? Então, outra premissa, a velocidade tem que aumentar com a profundidade, né? Então, as camadas mais profundas, elas têm que ter velocidade de propagação do som cada vez mais altas, porque as camadas com velocidade menor abaixo de uma camada com uma velocidade maior, ela não vai ser detectada, não vai ter ângulo refratado, ângulo crítico, e aí é o que a gente chama de camada cega, tá? Não vai aparecer. E as trajetórias também, elas são restritas a um plano vertical contendo a linha do perfil, né? Só um deles. O que a gente chama de camadas cegas e camadas ocultas são aquelas camadas que não são detectadas, né? A camada cega é a camada que tem uma velocidade menor, por exemplo, se a gente tiver um basalto com arenito e um outro basalto, que é característico da formação Botucatu, essa camada aqui do arenito, que tem uma velocidade de propagação menor que a do basalto, ela não vai aparecer, tá? Então, não vai ter o ângulo crítico aqui, não vai ter a refração nessa interface, vai ter toda a transmissão de todo aqui, e aí vai ter refração só lá embaixo no basalto, no segundo basalto. E aí, quando a gente fizer o sismograma, a gente vai ter a reta das diretas e a reta da refratada lá embaixo. E quando a gente calcular a espessura, pelo método que a gente vai ver nos exercícios, a espessura vai ser de tudo isso aqui, das duas camadas juntas. Isso é uma limitação, né? E aí a gente vai ter a camada de cima muito mais espessa do que a realidade, né? E sem saber que tem uma camada com uma geologia diferente aqui, com uma velocidade menor. E camadas muito pequenininhas também, elas também podem, como são muito pequenas, mesmo que elas tenham uma velocidade maior, elas não vão produzir primeira chegada, porque elas nunca vão passar. Porque o que acontece? Quando a gente tem várias camadas, a gente tem o tiro a gente tem as primeiras chegadas, que são a onda direta. Aí depois a gente vai ter as primeiras chegadas, que são a segunda camada. Depois a gente vai ter as primeiras chegadas, que são a terceira camada. Isso cada vez mais para frente, porque a terceira camada, a onda viajou muito mais. Então ela só vai aparecer lá na frente do meu registro, né? Só que se a segunda camada for muito pequenininha, as chegadas da terceira camada ultrapassam muito rápido. Ou elas podem chegar antes e a segunda camada muito estreita nunca vai ser uma primeira chegada. Então ela também a gente não vai ver, porque a gente só trabalha com as primeiras chegadas nesse método de refração. Tá? Então, a camada oculta, a gente não vai conseguir ver porque ela não vai gerar primeira chegada. Tá? Porque as chegadas da primeira phase já vão chegar na frente dela. Porque ela é muito estreita, mesmo ela tendo uma velocidade maior do que a camada de cima. Tá? Diferente da camada oculta, que era a questão da velocidade, o problema. Mas são dois problemas que podem acontecer em qualquer levantamento, que você desconheça totalmente a geologia do lugar, né? E pode ter esse tipo de situação.
E aí, como é que são os levantamentos, né? O que a gente pode fazer? Pode variar o comprimento da linha, e dependendo se está fazendo em terra ou em mar, né? Existem levantamentos de pequena escala, normalmente eles estão relacionados a procurar o lençol freático ou o embasamento, porque o lençol freático e o embasamento, eles têm características que facilitam a refração, e aí a sísmica de refração ela é relativamente simples, até no processamento dela e a quantidade de dados e tudo mais, é mais simples e ela é muito útil para a identificação de posição, profundidade do lençol freático e embasamento, né? E aí a fonte normalmente é uma fonte mais simples, uma marreta numa placa metálica, né? As linhas podem ter aqui 100 metros, 24, 48 receptores, né? Aí os cabos de conexão nesse tipo de levantamento são no máximo ali de 1 quilômetro, né? Ou máximo poucas centenas de metros de profundidade é que vai alcançar, né? Mais que isso, a gente precisa de sismômetros independentes. O que se faz muito que é normalmente, porque normalmente você vai fazer esse tipo de levantamento, você não sabe se o seu fundo vai ser plano ou não, né? Então, o que se faz são muitos levantamentos e com dados reversos. O que significa o dado reverso? Você faz um perfil e aí você inverte, você começa o tiro do início do perfil, faz até o final. Aí depois você vai lá para o final do perfil e dá um tiro no sentido inverso. Inverte a posição dos hidrofones com a posição da fonte, ou dos geofones, né, ou dos sismógrafos. Inverte a posição da fonte com a posição dos sismógrafos. Então você faz um levantamento num sentido, sempre no mesmo perfil, e depois no outro sentido. Aqui nesse caso, ó, são muitos levantamentos nesse perfil aqui de 190 metros, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Ó, você vê que o tempo pequeno, ótimo, porque tempo pequeno também, porque a fonte estava aqui e os sismógrafos para cá. Aí aqui a fonte estava aqui e os sismógrafos para cá. E aí os registros ficam com esse formato de X. Aí vocês vão entender quando a gente falar sobre os exercícios para a gente fazer os cálculos, tá? E se usa muito o tal do método mais-menos, que é um método que consegue identificar quando as camadas... É um método matemático, continha, que a gente consegue identificar as camadas irregulares, né? As camadas não planas. Larga escala em terra é uma metodologia utilizada para identificar estruturas crustais profundas, tá? Vão de 250 a 300 quilômetros de comprimento cada perfil, com sismógrafos independentes, né? E fontes absurdamente potentes para que o pulso acústico consiga alcançar essas distâncias, né? No mar, o que normalmente acontece, né? A gente tem a nossa fonte, os nossos hidrofones, que eles estão relativamente próximos à nossa fonte, então a gente usa hidrofones para energia refletida. Para a gente captar a energia refratada, que vai muito mais longe, e que você não tem condição de ficar arrastando um receptor, o que se usa? Se usa o que a gente chama de sonoboia radiotransmissora. É uma boia com um hidrofone também, né? Que vai independente do navio e que transmite o dado via rádio para o navio. Que aí essa boia é posicionada, as várias boias dessas, né, são posicionadas a distâncias maiores depois do X-cross lá, do X crítico, que para elas conseguirem pegar e ouvir o raio refratado para conseguir essa informação sobre uma distância muito maior e de profundidades maiores também, né?
Ó, levantamentos em larga escala no mar usam, ó, 10 ou 50 Hz. Lembram que para batimetria é 200 mil Hz. Para sísmica de refração de larga escala, a gente usa 10 Hz. A escala, é tudo pulso sonoro, mas a escala é muito diferente. E uma fonte muito comum é o Airgun, que a gente já falou, né? Para levantamentos de larga escala no oceano, para não ter que, como a distância é muito grande e a quantidade de energia é muito pequena que chega, é muito comum se instalar o sismógrafo, o sismômetro no fundo do oceano, para não ter ainda mais essa distância aqui da coluna d'água. E também porque normalmente são colunas d'água muito profundas, milhares de metros, né? Então, se faz a instalação de sismógrafos no fundo, que é o que eles chamam de Ocean Bottom Seismograph. E esses sismógrafos, eles têm sistemas de liberação remoto, que aí depois você vem com o navio aqui, ele tem um rádiozinho que você aciona por rádio, ele tem uma boia, e ele vem para a superfície e você recupera esses sismógrafos e depois vê os dados, né? Então, quais são as aplicações, né? Vocês vão ver nos exercícios, que é a próxima aula, como que a gente aplica, como é que as contas que a gente faz para poder entender os dados, são cálculos muito simples para a velocidade das ondas primárias, né? Então, são muito úteis para a interpretação dos dados de reflexão também, quando você você quer informação de velocidade de ondas primárias nas diferentes camadas. É uma maneira simples de obter as velocidades primárias, tá? E existem alguns geofones especiais que captam tanto ondas P e ondas S, e aí são muito úteis também para cálculo das constantes elásticas e estimativa dos materiais, né, dos tipos de rocha. Aí vamos lá, levantamentos para engenharia e aplicações ambientais, profundidade do embasamento, resistência à escavação das rochas, né, para definir a extensão e profundidade de aterros. E são levantamentos relativamente simples e baratos quando eles estão nessa escala pequenininha. Aqui tem uma tabela, ó, dessa história de escarificabilidade de rocha. Isso é muito utilizado para engenharia, que relaciona a velocidade de propagação da onda naquele material a um material de resistência diferente, e é resistência à escavação. Então, para saber quanto esforço aquele projeto de engenharia vai ter que fazer para escavar aquele lugar para fazer uma fundação, por exemplo, se vale a pena, se não vale a pena, né? Aí a gente tem aqui o pretinho, ó, é o que dá para cavar. O branco vai dar trabalho para cavar. E o cinzinha, que eu não sei se vocês estão enxergando bem, é o que não dá para cavar, tá? E aí é muito relacionado ao tipo de solo e à velocidade de propagação, que está muito relacionada também à compactação, né? Então, olha só, solo superior com uma velocidade baixa de 500 a 700 e pouco, 600, muito fácil de escavar. Argila também fácil de escavar. Matacão, só quando a velocidade de propagação for até 1250, mais que isso, mais difícil de escavar. Aí a gente tem, ó, a classificação para vários. A ardósia dá para escavar até certo ponto. O granito você consegue escavar se a velocidade de propagação for baixa. Agora, se a velocidade de propagação muito alta, desiste de escavar. Granito, calcário, gneiss. Então, para engenharia, é uma coisa muito, muito importante, senão eles vão lá, vão fazer todo o projeto, vão querer colocar um empreendimento e não vão conseguir cavar para fazer a fundação. Levantamentos hidrológicos, também já falei, né? A diferença entre a velocidade de propagação de sedimento seco e sedimento saturado com água é muito forte. Então, o lençol freático, aquele sedimento saturado em água, é um excelente refrator. Então, é muito utilizado
para a identificação da posição do lençol freático, né? E para a sismologia crustal, aquela que vai a grandes profundidades na crosta. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aulinha aqui de introdução à sísmica de refração. Se preparem que a próxima é pura matemática para a gente fazer, vamos dar uns exemplos de algumas situações, alguns levantamentos, como é que a gente calcula as velocidades de propagação nos estratos e as espessuras dos estratos, e aí depois tem uns exercíciozinhos para vocês aplicarem, tá? Fiquem bem, até a próxima. Qualquer dúvida, não deixem passar, me perguntem.